Oi pessoal, então continuando as aulas de análise energiana, a gente falou sobre sequências de números reais, tá? Nas últimas aulas, e a gente viu o limite de sequências de números reais, tá? Já que a gente vai precisar nessa parte aqui de noções topológicas, tá? Na parte de sequências lá, ficou eu falar um pouquinho sobre sequências, limites, vamos dizer, indeterminação de limites, tá? Quando você tem, por exemplo, infinito sobre infinito, zero elevado a infinito, zero vezes infinito, esse tipo de indeterminação, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de indeterminações, tá? Se precisar, eu volto lá e a gente faz alguns teoremazinhos lá sobre essa parte de indeterminação e de alguns limites, tá? É, já que a parte que a gente vai precisar de sequência de limites e noções topológicas, quando a gente fala de conjuntos compactos, tá? Conjuntos fechados, na verdade. Aí a gente vai usar a ideia de limites, mas a gente vai precisar mais de sequências que existam limites, tá? Essa parte são limites infinitos, tá? Que a gente estudou. Aquela parte de limites infinitos que a gente viu lá. A gente não necessariamente precisa para essa parte de noções topológicas, tá? Então não vou entrar em muitos detalhes nela, já que precisa avançar um pouquinho das aulas nossas, tá? Bom, então, noções topológicas aqui da análise real, tá? A gente precisa trabalhar justamente com conjuntos abertos, fechados, conjuntos compactos, tá? E conjuntos não são nem abertos e nem fechados, é você fazer esse tipo de análise, tá? Daí que vem as noções topológicas, tá? Que é basicamente trabalhar quando um conjunto vai ser aberto na reta. Vocês estudaram lá no espaço métrico, conjuntos abertos, conjuntos fechados, só que vocês viram na versão de qualquer espaço métrico, tá? A reta é um espaço métrico, mas a gente vai fazer essa análise aqui de como que é um conjunto aberto, ou fechado, ou compacto, aqui na análise, tá? E ver algumas propriedades importantes que a gente tem. A gente vai ver mais quando trabalhar com funções, trabalhar com funções contínuas, essas coisas. E essas noções topológicas ajudam muito também em funções, tá? Bom, então, o que é um ponto? Antes de falar de conjuntos abertos, tá? Vamos falar de conjuntos interiores, pontos interiores de um conjunto, tá? Então, se eu pegar um x qualquer da reta, né? Seja x um subconjunto da reta. Então, dizemos que A, esse A aqui é um A qualquer, né? Um ponto qualquer, né? Ele é ponto interior de x quando existe quando existir um número positivo, um epsilon positivo, tal que todo o intervalo epsilon menos A, ou seja, o intervalo lá que limitados, né? Opa, coloquei errado, que é A menos epsilon, tá, gente? Aqui é A menos epsilon. Então, A menos epsilon e A mais epsilon tem que estar inteiramente contido em x. Tem que fazer parte de todo o conjunto x, né? E quando eu sei quem são todos os pontos interiores de um conjunto, eu vou chamar esse conjunto de int x, tá? Então, olha lá, nós temos pontos interiores e nós podemos considerar todos os pontos interiores, e aí eu vou denotar por int x. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, né? O ponto 1 é interior ao conjunto, né? É interior ao conjunto zero dois. O conjunto x igual a 0,2, né? O intervalo fechado aqui 0,2. Então 1 é ponto interior, tá? Do intervalo fechado 0,2. Então para você ver que para ele ser uma definição disso, né? Aqui, ó, um ponto é interior a x, né? Dizemos que A é ponto interior de x quando existe um número epsilon, tal que o intervalo aberto aqui, né, está contido em x. Então observe o seguinte, se eu tomando o epsilon aqui, né, de fato, né, se eu pegar epsilon igual a meio ali, por exemplo, né, observe que quem que seria então, eu quero mostrar que A é ponto interior, então o A tem que estar
Então, no caso, teria que ser 1 menos epsilon, ou seja, 1 menos meio. E aqui 1 mais meio, né? Que aqui daria o intervalo. Esse aqui é o intervalo 1 menos meio dá meio, né? E 1 mais meio dá 3 meios, né? 1,5, né? Então aqui você vai ter o 0,5, né? E aqui você vai ter 1,5. Então esse intervalo começa em 0,5 e termina em 1,5. Esse aqui está contido em x, né? Esse intervalo aqui, vamos colocar como fração, né? 3 meios, obviamente, está inteiramente contido no intervalo 0,2. Só você pegar a reta aqui real e fazer um... Aqui estou pegando o intervalo fechado em 0, fechado em 2. E aqui eu tenho aqui 0, 1. Então aqui vai ser menos meio. Desculpa, vai ser meio. E aqui vai ser 3 meios. Então observe que esse intervalo aqui, né, pertence, né, está contido no 0,2. Então por isso que 1 é ponto interior, né? Porque basta existir, observe bem aqui que basta existir um número epsilon positivo. Então, na verdade existem vários epsilon positivos que garantem isso, né? Eu poderia pegar, eu peguei meio, eu poderia pegar 0,1, por exemplo, né? Se eu quisesse pegar 0,1, daria um intervalo bem aberto, bem pequenininho, só que inteiramente contido, né? Então, para isso que ele é um ponto interior, né? Agora note o seguinte, ó. Note que 2, né, por exemplo, 2 não é ponto interior de x, né? Por quê? Porque 2 não é ponto interior de x, né? Observe que qualquer raio que eu pegar, né, fazendo um desenho aqui, né? Aqui está 2 e aqui está 0. Como 2 aqui, observe que 2 pertence a x, né? Mas ele não é ponto interior a x. Por quê? Qualquer raio que eu pegar aqui, né, o intervalo não está inteiramente contido em x, né? Ou seja, para todo epsilon positivo, o que isso quer dizer, né? Para todo epsilon positivo, esse intervalo aqui, né, 2 menos epsilon, 2 mais epsilon, não está contido em x, né? Ok? Por quê? Porque vai ter pelo menos um ponto que vai estar fora, né? Não importa qual raio que você considere aí, né? Porque observe o seguinte, né? 2 mais epsilon, né? Pois, né? 2 mais epsilon, por exemplo, nesse caso aqui, né? O número 2 mais epsilon, vamos chamar isso aqui de x, né? X igual 2 mais epsilon, ele não pertence ao intervalo 0,2, né? Então, na verdade, tem que ser 2 mais epsilon, aqui não foi um exemplo muito bom que eu peguei, né? Vamos pensar no 2 mais epsilon sobre 2, né? Beleza? 2 mais epsilon sobre 2, ele não pertence, né? Ok? Um exemplo aí, tá? Bom, então para um ponto ser interior, né, todo o intervalo está contido no conjunto, né? Para todo epsilon positivo, né, o intervalo a menos epsilon, a mais epsilon está contido no x. O que isso quer dizer? Que todos os elementos desse conjunto tem que estar em x, né? Se tiver pelo menos um elemento que não vai estar em x, então quer dizer que o ponto aqui base, né, que é o A aqui nesse caso, nesse meu caso aqui é o 2, ele não pode ser ponto interior, né? Porque para todo existe para todo epsilon, né? Não tem. Observe o seguinte, né? Para mostrar que um ponto está no interior, basta exibir um epsilon, né? Para você mostrar que não é ponto interior, então tem que ser para qualquer valor, para qualquer epsilon que você pegue positivo, né? Não importa o tamanho do epsilon, né? Bom, então aqui essa aqui é a ideia de ponto interior, né? A ideia de ponto interior é justamente isso, né?
A é ponto interior de x quando existir um número, tá? Então tem que deixar isso bem claro na mente, a existência de um número, tá? E faz o intervalo estar inteiramente contido no conjunto x, né? Ok? Bom, quando a gente tem, como eu disse, né? Como a gente tem todos os pontos interiores, é denotado por int x, né? Nesse nosso caso ali, desse exemplo ali, né? Um pertence ao interior, o int, né? O interior do conjunto 0, 2, e 2 não pode pertencer ao interior do conjunto 0, 2. Beleza? Então quer dizer que 1 é ponto interior e 2 não é ponto interior. Então observe o seguinte, né, gente? Para todo x, né, existe um elemento, isso não implica, né? Se você for pensar no seguinte, né? Se x pertence ao x, né? Isso implica que x pertence ao interior de x. Isso aqui é falso, né? A primeira noção que a gente vai ter aqui é essa, né? Porque esse exemplo aqui mesmo já observe que 2 pertence, nesse caso aqui, né? Nós sabemos que 2 pertence ao intervalo fechado do 0, 2, né? Só que 2 não pertence ao interior do 0, 2. Então quer dizer que se x pertence a x, né, não implica que x pertence ao interior de x, ok? Então esse é um primeiro fato que a gente tem, né? Agora vamos ver o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte: se x pertence, vamos ver aqui uma primeira proposição que a gente tem, né? Proposição. Será que é verdade se x deixa eu ver aqui embaixo, né? Se x pertence ao interior de x, isso implica que x pertence a x, né? Então, é verdade se o fato de x pertencer ao interior de um conjunto, isso implica que x pertence a um conjunto? Esse é um fato verdadeiro e muito fácil de ser comprovado. É só justamente a gente usar a definição, né? Vamos provar isso, né? De fato. Então, dizer que x pertence, né? Dizer que x pertence ao interior de x, isso quer dizer, né, que existe, isso implica que tem que existir um epsilon positivo, tal que x pertence ao intervalo, melhor dizendo, né? Tal que, né, o intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, está contido em x, né? Essa é a definição, né? X pertence ao interior de x implica que existe um epsilon positivo, tal que esse intervalo está contido em x. Então, obviamente, né? Daí, né, como eu sei que x pertence a esse intervalo, né, x menos epsilon, x menos epsilon, x mais epsilon. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa de dizer que esse é um intervalo centrado em x, né? Como x pertence a esse intervalo, que está contido no x, né? Eu estou dizendo aqui, isso implicaria que x pertence ao... x pertence ao x, né? Então, eu peguei um ponto que estava no interior de x e mostrei que esse ponto tem que estar em x. Isso quer dizer que x pertence a x. Provei a proposição aqui, né? Se x pertence ao interior de x, implica que x pertence ao interior de x, né? A volta que não vale que a gente viu ali, né? X pertence a x não quer dizer que x pertence a x, né? Ok? Não necessariamente, tá? Não necessariamente isso aqui é verdade, tá? A ida é verdade, a volta não necessariamente é verdade, tá? Em vez de colocar falso aqui, né? Vamos colocar nem sempre é verdade, tá? Pode ser verdade, a gente vai ver, né? Nem sempre é verdade.
E daí vem a ideia de conjuntos abertos que a gente vai ver agora, tá? Que vem justamente dessa ideia aí de quando é que um ponto que está em X, todos os pontos pertencem ao interior de X, tá? Que é a definição que eu vou colocar aqui agora para vocês, tá? Que são duas definições aqui, tá? Mas uma não tem muita. Vou colocar aqui a primeira. Uma não tem muita. Só é uma definição mais com caráter de informação, tá? Que essa aqui é a definição. Que é a seguinte, né? X pertence. Quando A pertence ao interior de X, né? Do conjunto X, dizemos que X é uma vizinhança de A. Dizemos que X é uma vizinhança de A. Então essa aqui é dizer o seguinte, né? Dizer que toda vez que eu falar aqui que X é a vizinhança de A, eu estou dizendo que X é um ponto interior de A. É só outra maneira de você falar de ponto interior, né? Dizer quando A pertence ao interior de X, dizemos que X é uma vizinhança de A. Isso quer dizer que o A está próximo do X, né? Como se fosse, essa é como se fosse uma ideia de dizer que o A está muito próximo do X, né? Ok? Agora a definição mais relevância que é agora que a gente vai usar é essa aqui agora, é a definição de conjunto aberto. Definição, né? A um conjunto A contido nos reais é aberto ou chama-se aberto se somente se, tá? Chama-se aberto se somente se A é igual ao seu interior de A. Chama-se aberto se somente se e só se A é igual ao interior de A. É a mesma coisa dizer que vale o se somente se aqui, né? Se X pertence ao interior de X, isso implica, ou nesse caso aqui, né? Nesse caso seria dizer isso, né? Seria dizer que se Azinho pertence a A, se somente se A pertence ao interior de A. Seria dizer essa equivalência aí, né? Dizer que A é um ponto interior, né? Dizer que A é aberto. Né? Dizer que A é aberto é dizer o seguinte, né? Se A pertence a A pertence ao interior de A, se A pertence ao interior de A, a gente já viu que A pertence a A, né? Então, na verdade, dizer isso daí, né? É simplesmente você tentar provar isso, né? Que A está contido no interior de A, né? Já que a gente viu que essa proposição é sempre válida, né? Se X pertence ao interior de X. Nesse caso, a gente pode trocar X por A aqui, né? Então, todo ponto interior é ponto do conjunto, né? Beleza? Então você tem que provar que todo ponto do conjunto é ponto interior. Você está falando que A é um conjunto aberto. É isso que está acontecendo aqui na verdade, né? Então tá, então nós temos essas duas definições, né? A primeira definição é mais uma informação de você falar quando o conjunto é interior, né? Se X é uma vizinhança de A, quer dizer que A está no interior de X, né? Quando A pertence ao interior de X, dizemos que X é uma vizinhança de A. A segunda é do conjunto aberto. O conjunto é aberto quando o conjunto ele é igual ao conjunto dos seus pontos interiores, né? Ou seja, todo ponto de A é ponto interior a A, né? Dizer que A é igual ao interior de A, ok?
Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui, né, de interior, e depois depois a gente fala de conjuntos abertos, tá? Exemplos, tá? Vamos ver uns exemplos aqui, depois a gente fala de conjuntos abertos. Exemplos de conjuntos abertos. Exemplos, né? Interior do conjunto aberto, do conjunto fechado AB, isso aqui vai igual, né? O interior do conjunto fechado AB é igual ao conjunto aberto AB, tá? Ou seja, o interior, você pega um conjunto de extremos A e B, né? Ou seja, os extremos pertencem ao conjunto. Então o interior desse conjunto é o A e o B, tá? Bom, a prova disso aqui é tranquila, né? Porque você tem que olhar o seguinte aqui nesse caso, né? Quais pontos que estão... Os extremos a gente sabe que não pertencem ao interior de A, como a gente viu lá, né? Então, quais pontos que vão sobrar ali? Vão sobrar todos os pontos menos os extremos, ou seja, o conjunto aberto, tá? Todo conjunto aberto vai ter que pertencer ao A, né? Porque, lembrando o seguinte, né? Como A ali é um conjunto aberto, está dizendo que A não pertence, né? Então, se eu pegar um X que pertence ao interior de AB, ou desculpa, o X pertence ao intervalo AB, né? Então você tem o seguinte, você tem que X ele é menor do que A, maior do que B, né? A gente sabe, todo número, e já viu isso aqui, né? Se implica, né? Que vai ter que existir um número, o X, ele pode ser escrito como A menos epsilon, né? É assim? Vamos escrever assim, né? Existe não necessariamente o mesmo valor, né? Existe um epsilon positivo, tal que x ele é igual a menos epsilon, desculpa, a mais epsilon, e x tem que ser igual a b menos epsilon, tá? Porque o x ele é maior do que o a, né? Se ele é maior do que o a, tem que ter um número que ele é a soma desse número, né? Com a. E ele é menor do que e o x ele é menor do que como é que eu vou explicar? O x ele é menor, desculpa, ele é menor do que o b, então quer dizer que tem que ter um número positivo cujo x é a soma de b menos epsilon, né? É a definição de maior e menor, né? Ok? Porque, na verdade, a definição que a gente fez lá foi a seguinte, né? Aqui no caso seria b igual a x mais epsilon, né? Já que o b é maior do que já que o b é maior do que o x, né? B é maior do que o x quer dizer que b é igual a x mais epsilon. O x é maior do que o a quer dizer que x é igual a mais epsilon. Mas aí você pode ir juntando essas duas, aí, né? Ficaria x igual a mais epsilon, já que a nossa referência aqui é o x, então tem que trabalhar com x, né? A mais epsilon e aqui isolando o x, né? Fica x igual a b menos epsilon. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que então isso quer dizer que o x, né, vai ter que estar no x, né, observa o seguinte, né, quer dizer que esse intervalo aqui, né, você aplicaria que x pertence, né, esse intervalo aqui, né, o intervalo a mais epsilon, b menos epsilon, está contido aqui no intervalo AB, né? Ok? Contido no intervalo AB. Eu observo que x pertence a esse intervalo, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, né? Mas a definição fala que tem que ser x menos epsilon, x mais epsilon está contido no intervalo
AB, né? Mas aqui o que você faz, né? A ideia aqui é que você usa justamente essa ideia que eu falei, né? O A, né, nesse caso ali, aqui, né, você sabe que é o seguinte, né? É, o A, o AB está contido no intervalo AB. Isso aqui é óbvio, né? Então aqui você pode usar essa ideia, né? O X vai ser quem? O X é A mais F. Então você vai ter aqui que o A vai ser, usando essas mesmas ideias aqui, né? Que a gente tem que o A é igual a X menos Epsilon. Então aqui vai ficar X menos Epsilon. E o B é X mais Epsilon, né? X mais Epsilon vai ter que estar contido no intervalo AB. Isso aqui estaria dizendo, se implicaria, né, que X pertence ao interior de X, né? Então, você tem que dar um ponto pertencente ao intervalo AB. Então, esse ponto pertence ao interior do intervalo AB, né? Ok? Então é isso, né? Essa é a primeira inclusão, né? Se eu pegar um ponto que está aqui, ele pertence aqui, quer dizer que esse conjunto está contido nesse, né? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que o conjunto AB está contido no interior do A e B. A volta, se eu pegar um ponto que está aqui e dizer que ele está no intervalo AB, é simplesmente porque todos os pontos que não são os extremos aqui, né, são pontos interiores, né, como a gente viu lá, né. Então, obviamente, vai sobrar, eu vou excluir somente o A e o B, né, beleza? A volta é só você excluir o A e o B, né. Int de AB está contido em um AB, né? Pois A e B não pertencem, né? Não pertence ao interior de AB. Como a gente viu nos exemplos passados lá, né? Os extremos ali, eles nunca estão, né, no interior, tá? Então é isso, né? Essa é a prova aí, tá? Só pega um ponto que está no intervalo AB, no intervalo aberto AB, e mostrei que ele está no interior do intervalo fechado AB, né? Ok? Mostrei, então. A volta, que é pegar um ponto que está no interior do intervalo AB e mostrar que é do tipo AB, é só você excluir os extremos, né? Já que todo mundo que está no... qualquer ponto que está aqui, é só você usar essa mesma ideia que eu fiz aqui, né? Só pegar um X que pertence ao intervalo AB, né? Observe que ele não pode ser nem o A e nem o B, né? Que eu já estou falando que eu estou tirando ali. É isso, né? Então, esse aí é o exemplo do interior, né? Agora vamos ver que a ideia do conjunto aberto, né? Vamos ver aqui de exemplo 1 e aqui exemplo 2. Exemplo 2 é A é, ou A não, né? Todo intervalo todo intervalo aberto, todo intervalo aberto é um conjunto aberto. Ou seja, né? Int interior de A e B está contido. Opa, está contido não, é igual, né? É igual o AB, né? Então, ou seja, todo intervalo aberto da reta, né? Eu estou falando sempre de intervalos reais aqui, né? Todo intervalo de números reais, todo intervalo da reta de números reais é um conjunto aberto. Então, a demonstração disso é mostrar dupla continência, né? A primeira aqui é sempre verdade, né? Interior de AB está contido em AB, isso aqui a gente não precisa provar, já que a gente viu lá naquela proporção que eu fiz lá no começo da aula. Todo ponto interior
é um ponto do conjunto, né? Então, se eu pegar, quer dizer uma coisa seguinte, né? Que o interior de um conjunto está sempre contido no conjunto, né? Agora a volta que não é tão simples, né? Mas vamos ver aqui a volta, né? Então, como que seria a volta, né? Então você tem que pegar um x que pertence ao AB, né? E mostrar que esse x pertence ao interior de AB, né? Bom, a ideia aqui é bem parecida com o que eu fiz aqui, né? Se x pertence ao AB, quer dizer que o x tem que estar entre A e B. É a mesma ideia, né? Quer dizer que x tem que ser... que é basicamente é a mesma ideia, né? Quer dizer que o A mais epsilon tem que ser igual a x, certo? E daqui implicaria que o x tem que ser igual a um... x tem que ser igual... Opa, x não, desculpa. O A tem que ser igual o A menos epsilon, o A tem que ser igual o... como é que é? X menos epsilon, isso, x menos epsilon, né? Passo o epsilon para o outro lado. Dessa parte aqui eu estou dizendo que B é maior do que X, né? B ser maior do que X quer dizer que B, X mais epsilon, né? Tem que ser igual a B, já que o B é maior do que X, né? E daqui, essa parte aqui eu já vou deixar assim, né? Ok? Bom, como eu sei que o AB está contido no AB, né? Já que eles são iguais, né? O AB está contido no AB. Porque o AB é igual a AB, né? Então, aqui a gente vai ter que X... mas quem que é o AB, né? O A é X menos epsilon, fica X menos epsilon. E o B é quem? O B é X mais epsilon, fica X mais epsilon. E isso daqui está contido em quem? Está contido no AB. Ou seja, isso implica, né? Que ó, x menos epsilon, x mais epsilon está contido a AB, é a mesma coisa de dizer que x pertence ao interior de AB. Né? Então a demonstração é bem simples, é a mesma coisa do que eu fiz ali. Então eu peguei um ponto aqui que está no AB e mostrei que ele está no interior de AB. Né? Ok? Então isso daí é provar que A é igual ao interior de AB. Ok? Ou seja, né, isso dali, né, eu estaria dizendo, né, isso implicaria que AB está contido